Olá, bem-vindo ao tutorial Conhecendo a calculadora HP12C. Este tutorial foi dividido em 5 partes. Você pode estudar todos de uma única vez ou ir estudando cada parte em separado conforme a sua disponibilidade. A parte 1, vocês serão apresentados à calculadora HP12C, depois as multifuncionalidades das teclas, como limpar o visor, a notação polonesa reversa e as memórias transitórias. Na parte 2, o formato numérico utilizado na HP12C, como fixar o nome de casas decimais, como trocar o sinal, muito utilizado na questão do fluxo de caixa, o inverso de um número, as teclas Last X ou Último X. Na parte 3, nós vamos estudar os registradores de armazenamento, como apagar o número nestes registradores e as teclas Clear. Na parte 4, todas as informações referentes às operações de calendário, como trabalhar com datas, e vamos também estudar as teclas que envolvem porcentagem. E finalmente, na parte 5, nós vamos estudar um pouco de programação da calculadora HP12C, visto que ela é uma calculadora programável. Além deste vídeo, você também tem à sua disposição um material escrito para que você possa consultar a hora que você quiser. Então, vamos dar início ao nosso tutorial. A HP12C, então, ela é uma calculadora financeira programável utilizada na execução de cálculos financeiros. Ela é uma importante ferramenta para a solução de problemas da matemática financeira, da engenharia econômica e da análise de investimento. Por quê? Para que você possa fazer análise de investimento, você precisa das técnicas da engenharia econômica. E as técnicas da engenharia econômica utilizam a matemática financeira. E é aí que a calculadora HP12C entra, porque ela é uma excelente ferramenta que auxilia e facilita muito os cálculos que envolvem esses problemas. Esta calculadora foi lançada em 1981 pela Hewlett-Packard e introduziu o método RPN, que nós vamos estudar logo à frente, e o conceito de fluxo de caixa nas calculadoras, que é a entrada e saída de dinheiro do caixa. Ela é encontrada no mercado em 3 modelos. Você tem a Gold, Platinum e a Prestige. Você pode comprar essa calculadora ou você pode baixar um emulador pela internet, tanto para o teu computador como para alguns smartphones. Eu, por exemplo, utilizo aqui, olha, esta é uma calculadora, aqui é uma Platinum e ela funciona, olha, direitinho aqui, todas as funções. Mas você encontra hoje facilmente na internet alguns emuladores, por exemplo, olha, eu tenho aqui um que eu encontrei no Chrome Web Store. É uma extensão que você baixa e ele fica aqui, olha, aqui em cima, junto com o seu navegador. Então, quando você clica aqui, olha lá, ó, abre uma calculadora HP12C para você. E ela funciona direitinho, olha. Olha aqui, 5.3, ó, CLX, limpou. Esta aqui que vocês estão vendo, pessoal, ela é preta e dourada, é a Gold. E essa daqui, olha, que é a que eu também utilizo, esta é a Platinum. Uma diferença básica entre essas duas é que a Platinum ela veio com mais memória. Por conta disso, ela deveria ser mais rápida, né? Mas, infelizmente, algumas vieram com alguns defeitos de fábrica. E o pessoal tem optado, quando eles vão comprar uma calculadora, de comprar a Gold. Ela dificilmente dá algum tipo de problema. Voltando então aqui para o nosso material escrito, nós temos 16 itens. E nós vamos passando um por um para que fique bem claro para vocês essas principais funções da HP que vocês vão precisar utilizar. Bom, o item 1, então, multifuncionalidades das teclas. Então, vamos abrir aqui a nossa HP, pode ser a minha Platinum mesmo. Observe bem nesta calculadora que algumas teclas elas possuem 3 funções. Observe, por exemplo, essa daqui. Vamos pegar essa primeirinha aqui, ó. O y elevado a x é o que nós chamamos de uma tecla primária, porque basta você apertar ela e você já vai fazer o cálculo que você quer. Agora, se você quiser usar a função amarela, por exemplo, aqui price, então eu tenho que apertar o F primeiro. E se você quiser calcular a raiz quadrada aqui de um número, a raiz quadrada de x, então você tem que apertar o G primeiro. Um exemplo, todo mundo sabe que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, você aperta o digito aqui, ó, 16, eu quero extrair a raiz quadrada, é azul. Então, ó, o G primeiro, e aí você aperta essa tecla aqui, resposta 4. Entenderam?
Item 2, limpando o visor. Para limpar o visor, basta você apertar a tecla CLX. Vamos lá? Então eu tenho 4,00 e eu quero limpar. O visor na HP é conhecido como registrador X ou pilha X. Observe aqui, gente, esta tecla branca aqui, ó, CLX. CL é a abreviatura de Clear, certo? Essa calculadora, pessoal, ela é americana, então ela está toda em inglês, tá? Mas é muito fácil. Então CL é a abreviatura de Clear. Clear é limpar. Então limpe X. Então basta apertar, olha lá, ó, limpou o nosso visor, tá? Ela não apaga as outras memórias, nada. Ela só limpa o visor. Essa é a função dessa tecla. Item número 3. Notação polonesa reversa. Essa notação ela é mais conhecida pela sua sigla em inglês RPN. Antes de mais alguma informação, vamos entender na prática, pessoal, o que significa isso. Olha, vamos pegar um cálculo bem simples aqui. Olha. Supor que você queira somar 3 mais 4. Que nós sabemos que isso aqui é igual a 7. Se você for fazer este cálculo aqui, pessoal, 3 mais 4 igual a 7 em uma calculadora normal, como essa daqui mesmo aqui do computador, você vai fazer assim, né? Olha, 3 mais o 4 e por último você aperta o sinal de igual. Olha lá, a resposta 7. Este processo aqui, pessoal, ele é conhecido como método algébrico. Agora, se eu tiver essa mesma expressão aqui, olha, 3 mais 4 igual, que estou querendo fazer o cálculo. Quando você estava sendo alfabetizado em matemática, eu tenho certeza que a professora explicou para vocês dessa seguinte maneira. Ela dava uma expressão assim e daí dizia assim, arme e efetue. Lembram disso? Armar a continha, eu me lembro, a gente tinha que fazer assim, ó, escrevia o 3, depois o 4, eu colocava o traço e por último a gente deveria colocar o sinal, olha, por último, entenderam? Ó, primeiro o 3, depois o 4, o traço aqui e depois a gente colocava o sinal. E aí a gente somava para poder encontrar o 7. Esse sistema, pessoal, olha, de informar um número, depois o outro e só colocar o sinal por último, que é o método da notação polonesa. Essa notação polonesa ela foi criada em 1920 por um matemático polonês. Depois, em 1950, um cientista da computação, o australiano Charles Hamblin, ele viu a vantagem de trabalhar dessa maneira na hora de você fazer um programa para um computador. E a HP, a Hewlett-Packard, em 1972, ela passou a utilizar esse método nas suas primeiras calculadoras, tanto científicas quanto nas financeiras. A HP, a HP12C, ela surgiu em 1981 e claro que continuou também usando este método, notação polonesa reversa, que é conhecido. Então, este método, assim, quando você calcula desta maneira, ele é chamado, está na notação RPN. Esse aqui é o auge que a gente chama. Muito bem. Se você abrir, dar uma olhadinha aqui na HP, olha lá no visor, pessoal, RPN. Notação polonesa reversa, ela está. Isso significa que na hora que você for entrar os dados, tem que ser exatamente igual como a gente armou a continha aqui, ó. Então, olha lá, primeiro 3, aí eu entro com esse número. Aí digito 4 e por último o mais. Tá lá. Se você tentar fazer igual nas calculadoras, vamos limpar aqui o visor, numa calculadora normal, olha o que acontece. 3 mais 4, aqui na tecla Enter, pessoal, em azulzinho, ó, tem o sinal de igual, só que é azul. Então, G, ó, e aperta aqui, olha lá, ele não faz o cálculo certo. Bom, agora eu preciso mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Essa é uma diferença encontrada na Gold com a Platinum. A Platinum, preste atenção, olha aqui em cima da tecla CHS, ela tem escrito aqui RPN. E em cima do EEX, olha, ela tem aqui escrito auge, tá? Que é o método algébrico. Ou seja, a Platinum veio com essa inovação. Você pode escolher trabalhar no sistema RPN ou no sistema algébrico. Então, por exemplo, eu já demonstrei aqui que aqui no visor você tem RPN, trabalhei em RPN. Se você quiser trabalhar no sistema algébrico, ou seja, transformar sua HP
numa entrada de dados iguais às outras calculadoras, então você aperta F, aperta o EX aqui, ó, que vai aparecer o aqui, ó, auge no visor. Agora sim, ó, se você quiser fazer o cálculo assim, ó, 3 mais 4, G, né, e por igual, olha lá, 7. Mas observe uma coisa aqui interessante, olha, a minha HP Gold. Em cima do CHS, observe, não tem RPN nem auge aqui, ó. Isto significa que a Gold, essa dourada e pretinha, ela só vem com a notação RPN. Então, se você quiser somar 5 mais 8, você vai ter que fazer 5, Enter, 8 mais 13. Ela nem tem o sinal de igual. Olha aqui a tecla Enter dela, olha, nem tem o sinal de igual. Bom, para não criar uma certa confusão, eu aconselho o seguinte, porque alguns têm só a Gold, outros têm a Platinum. Vou deixar em RPN. E aí nunca vai dar problema. Então, mas preste atenção nisso. Eu já vi aluno entrando dados na HP como se fosse RPN, mas lá no visor, olha, estava apertadinho o auge. E aí a entrada de dados vai ficar errada e o cálculo, a taxa de juros, o valor dos juros, o montante, o prazo, vai dar errado. Então, muito cuidado com esses detalhes, pessoal. Vou voltar aqui no RPN. Eu sempre vou trabalhar no RPN. Eu tenho aqui alguns exemplos. Você pode fazer o cálculo bem facinho. Olha. Então, eu tenho lá 12 mais 3. As expressões são simples, pessoal, mas é só para você treinar aqui um pouquinho. Então, 12, Enter, 3 mais, ó, que é igual a 15. Limpei. 47, Enter, 20 menos, olha, dá 27. CLX, limpou o visor. 32, Enter, 4, o que eu quero fazer? Vezes 128. 48, Enter, 6, divide 8. Fácil, né? 4. Agora vamos entender o que são as memórias transitórias. A memória X, Y, Z e T. Muito importante conhecer o funcionamento dessas memórias, pessoal, porque é a base do funcionamento dos cálculos que a HP faz. E entendendo bem essas memórias transitórias, na hora de fazer o cálculo de uma expressão ou introduzir dados financeiros, fica muito mais fácil de entender o problema. Muito bem, então vamos lá. A calculadora HP12C ela dispõe de 4 memórias temporárias, X, Y, Z e T, que operam como se fosse uma pilha de 4 valores, com as seguintes características. Vamos escrever aqui então para que a gente possa entender melhor. Então, pelo que nós lemos ali, eu tenho então aqui uma pilha X, Y, Z e T, ok? Ó, a memória X é sempre aquela cujo conteúdo aparece no visor. B. As demais memórias Y, Z e T são empilhadas em cima da memória X nessa ordem sequencial. Aqui, olha. Então, Y, Z e T elas são memórias, só que esses valores que estão no Y, Z e T nós não temos acesso. A única que aparece para nós é o que está na pilha X, porque é o visor da calculadora. Na letra C. Todas as operações aritméticas são efetuadas com os conteúdos da memória X e Y, ou seja, somente o que está na memória X e na memória Y que é utilizado para poder fazer cálculo. Z e T é apenas para guardar as coisas. Entenderam? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês de um cálculo bem simples. Vamos fazer uma operação aritmética bem simples aqui. Por exemplo, 2 mais 4, né? Que é igual a 6. Como que a calculadora faz esse cálculo? Então, entendendo as pilhas operacionais agora, pessoal, preste atenção que é muito simples. Como eu já mostrei para vocês, pela notação polonesa reversa, primeiro eu digito o 2, depois o 4 e por último eu coloco o sinal de mais. Quando eu digito 2, automaticamente, pessoal, aparece 2 no visor. Mas eu quero agora introduzir o 4. Uma tecla que a gente usa, a função dela, gente,
é a tecla Enter. Então, quando você digitar Enter, qual que é a função da tecla Enter? É fazer os números que estão na pilha X subir para a pilha Y. Então, quando você digitar Enter, ele vai continuar mostrando aqui no X, mas ele vai subir esse 2. Então, por enquanto, eu tenho um 2 no X, que ele me mostra, e tenho um 2 no Y. Agora, eu vou digitar o 4. Quando você digitar 4, ele vai mostrar 4 no visor, e o 2 vai estar lá na pilha Y, que você não está enxergando, mas ele está lá. Muito bem. E por último, eu vou digitar a tecla mais. Olha, pessoal, quando eu digitar a tecla mais, o que é que a calculadora faz? Ela pega o que está na pilha Y e soma com o que está na pilha X. E vai me mostrar aqui, ó, exatamente 6. É assim que funciona a calculadora HP12C. Ela só faz operações com a pilha Y e a pilha X. Então, vamos aqui fazer este cálculo, só para a gente ver como que é. Então, olha, quando eu digito aqui, ó, 2, digitei 2, ele está aparecendo no X, olha aqui, ó, está aparecendo no X. Aqui, ó, no X. Mas agora eu quero que ele suba, porque eu preciso digitar o 4. Então, eu digito Enter. Quando eu faço isso, ó, ele continua te mostrando 2, mas ele já subiu o 2 para a pilha Y. Aí agora eu posso digitar o 4. Quando eu digito o 4, ele está agora empilhado, né? Ele armou a continha. Ele tem o 4 embaixo e o 2 está lá no Y. Agora, se eu apertar a tecla mais, ele vai me dar a resposta, olha lá, 6, na pilha X. Muito bem, e a letra D? Os conteúdos dessas memórias são movimentados nos seguintes casos. Então, quando você aperta a tecla Enter, ele sobe do X para o Y. Quando são efetuadas as operações aritméticas, olha, se você apertar mais, menos, vezes dividir, ele vai fazer a operação com o que está na X e na Y. Se você acionar a tecla R flechinha aqui, ó, que é esta tecla aqui, pessoal, olha, aqui, olha, branquinha, R flechinha para baixo, o que ela faz? Essa tecla promove uma troca de conteúdos das memórias. Assim, o acionamento dessa tecla 4 vezes consecutivas permite conhecer os conteúdos das 4 memórias temporárias. E quando você acionar essa tecla aqui, X, maior, menor, Y, olha aqui, ó, esta daqui, essa tecla tem várias funções, vocês vão perceber depois. Mas uma das funções dela, ela troca o valor do X com o Y, ela troca de lugar, permanecendo na memória Z e T sem qualquer operação. Por exemplo, olha, se você digitar aqui 2, Enter e o 3. Se você apertar essa troca aqui, ó, ela 2, 3, 2, 3, ó, ela fica trocando o X e o Y de lugar. E isso tem uma aplicação importante lá em programação. Muito bem, vamos fazer aqui agora 2 exercícios só para a gente praticar bem essa informação, né, esses cálculos. Muito bem, então eu tenho aqui a nossa letra A. E eu vou fazer esse cálculo aqui, pessoal, utilizando as pilhas X, Y, Z e T. Ok? Muito bem, então vamos lá, bem bonitinho. Aqui embaixo eu vou colocar em vermelho mesmo as coisas que eu vou digitando aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá, olha, que fazer essa operação. 3 vezes 4 mais 9 menos 3 dividido por 6. Isso é bem facinho, né? Dá para fazer até mentalmente aqui, né? Já 3 vezes 4, 12. Depois 9 menos 3, 6. Então, primeiro eu tenho que resolver aqui os parênteses. Resolvido os parênteses, depois eu somo. 12 com 6 dá 18. 18 dividido por 3. Então, a nossa resposta aqui vai ser 6. Muito bem. Como que a HP vai fazer esse cálculo aqui? Nós vamos introduzir tudo de uma vez só, hein? Vamos lá? Então, vamos lá. Olha, digitei 3. Está aqui. Quando você digita 3, o que acontece? Ele já vai aparecer aqui na nossa calculadora, aqui, ó, 3. Agora, eu quero que ele suba, porque eu preciso que ele faça o cálculo com o 4. O único jeito de fazer ele subir do 3 lá para o Y é digitando a tecla Enter. Muito bem, quando você digita a tecla Enter, olha o que acontece. Esse 3, ele continua te mostrando aqui, mas ele sobe para a pilha Y. E agora eu já posso digitar o 4. Quando eu digito 4, eu vou ter 4 aqui e 3 aqui. O
que eu quero fazer com esse 3 e o 4 aqui? Olha, uma multiplicação. Então, por último aqui, eu venho aqui, ó, multiplico. Quando eu faço isso, pessoal, quando eu multiplico, a calculadora vai lá, pega o que está na pilha Y e na pilha X e acha o produto dos dois. Isso vai dar 12. Ela vai me mostrar no visor 12. Muito bem, então deu como resultado 12. Agora eu tenho que resolver, olha aqui, ó, este parênteses aqui, que é o 9 menos 3. Então o que acontece? Esse 12 aqui, como ele é o resultado de uma operação do 3 vezes 4, quando você digitar, pessoal, aqui, olha, o número 9 agora, quando você digitar o 9, o que acontece? Ele vai aparecer aqui, mas esse 12, como ele é resultado de uma operação, ele sobe. Então fica assim, ó, o 12 em cima e o 9 embaixo, tá certo? Quer ver? Eu vou fazer aqui só para que vocês possam conferir isso, ó. Vamos lá, limpei aqui, então, ó, 3, Enter, 4 vezes. Ele está aparecendo 12. Mas olha aqui, gente, 12, aqui não tem nada. Então, essa tecla XY aqui, ela troca o X e o Y de lugar. Se ele está me mostrando aqui é o X. Lá no Y não deve ter nada, né? Lá, ó, 0. Ó, 12. Mas, aí você vem e digita o 9. Vai lá olhar agora só, você tem o 9, olha o que aconteceu com o 12, ele subiu, está no Y, esse 9 está no X. Entendeu? Muito bem, agora continuando aqui, pessoal. 9, quando eu digitei, o 12 subiu. Mas agora eu vou ter que digitar Enter para ele. Por quê? Eu preciso que ele apareça aqui, porque eu vou ter que fazer 9 menos 3, né? Então, 9 aqui, quando eu digitei Enter, aquele 9 anterior subiu, e o 12 subiu também, foi lá para Z, ó. E agora eu digito o 3. Quando eu digito o 3, o que acontece? Aparece 3 aqui, 9 aqui e o 12 aqui. E agora eu posso fazer essa operação 9 menos 3 aqui, olha, 9 com 3 que está no XY. Basta você digitar o menos, que ele vai pegar aqui 9 menos 3 e vai dar a resposta 6. E esse 12 baixa. Agora, se eu quiser, eu posso somar esses dois, né? Porque lá é esse parênteses mais o outro. Então, se você digitar mais, o que a HP vai fazer? Ela vai pegar o 12 com o 6, vai somar, vai te mostrar 18. Só que agora tem que dividir por 3. Então, agora, quando você digitar 3, vai aparecer 3 no visor. O 18, como é resultado de uma operação, ele sobe. 18 é resultado de uma operação, ó, ele subiu lá. Agora eu vou fazer 18 com 3, que eu quero dividir, ó, lá de cima, dividido por 3. Então, a última tecla que eu tenho que apertar é o dividir. E aí, ela vai me apresentar como resposta aqui, ó, 18 dividido por 3, 6. Certo? Então, vamos lá na nossa HP aqui, ó. Então, vamos lá. Como que é a expressão? Ela está aqui embaixo, ó. 3, Enter, 4 vezes 9, Enter, 3, menos. Aí tem que somar as duas, mais. Aí 3 divide. Resposta 6. Moleza, hein? Muito bem, então vamos fazer esse daqui. Então, seguindo a matemática básica, a sequência, né? Primeiro eu tenho que resolver esse parênteses aqui, depois o expoente, depois multiplicar por 5.000. Então, e dentro do parênteses, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a divisão. Depois eu somo. Matemática básica é isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que digitar é o 2. Então, pessoal, eu vou colocar aqui embaixo o que eu digito, tá? Então, quando eu digito 2, o que acontece? Aparece 2 no visor. Eu tenho que dividir esse 2 por 100. Então, eu vou ter que fazer ele subir. Então, eu vou digitar o quê? Enter. Quando você digita Enter, ele continua mostrando 2 aqui para vocês, mas sobe 2. Ok?
Agora, eu digito 100. Então, vai ficar 100 aqui no visor e 2 no Y que eu não enxergo. O que é que eu quero fazer com esses dois aqui? Opa, aqui eu digito 100, né? Daí ele aparece no X e sobe. O que eu quero fazer com esse 2 e esse 100? Eu quero dividir. Então, você digita aqui, ó, divide. O que ele vai fazer? 2 com 100? Ele vai dividir. Vai ficar 0,02. Agora, eu já resolvi essa fração. Eu quero somar 1. Então, você vem aqui, olha, aperta assim, o 1. Quando você digitar o 1, como ele é um resultado de uma operação, esse 1 vai aparecer aqui e o 0,02 sobe. 0,02. Aí você pode apertar a tecla mais, que ele vai somar, vai dar 1,02. Muito bem, então ele já resolveu isso aqui tudo, ó, isso que está dentro do parênteses. Isso que está dentro do parênteses eu quero elevar a 6. Então, basta você agora digitar 6. Você digita 6, o que vai acontecer? Vai aparecer um 6 aqui no X. Isso aqui, como é resultado de operação, ele sobe. HP faz isso. Agora, eu quero pegar esse 1,06, gente, e elevar a 6. Ó, elevar y elevado a x. Eu aperto essa tecla aqui, ó, y elevado a x. Ele pega o que está no y e eleva o que está no x. Então, 1,02 elevado a 6. Nós temos que calcular separadinho aqui, né? 1,02 enter 6. Vamos elevar aqui. 1,12616. Opa. Vai dar 1,12616. Muito bem. Agora falta só multiplicar por 5.000. Então, quando você agora digitar 5.000, esse valor é o resultado. Então, 5.000 vai aparecer aqui no X. Isso, como é um resultado, sobe. 1,12616. O que é que eu quero fazer com esses dois aqui? Eu quero multiplicar. Então, quando você multiplicar, ele vai pegar isso aqui e vai fazer assim, 5.000 vezes. A resposta, 5.630,81. Vai aparecer aqui no X, 5.630,81. Essa vai ser a resposta que aparece, ó, na pilha X. Né? Bom, pessoal, evidente que quando você for fazer um cálculo assim, vocês não precisam assim, estar todo preocupado em representar aqui nas pilhas X, Y, Z e T. Isso que eu fiz aqui é apenas para você entender como que a HP faz o cálculo. Quer ver agora? Normalmente eu faço assim, olha. Quando eu tenho uma expressão como essa daqui, o que eu faço? Olha lá, então, vamos lá. Bem rapidinho, ó. 2, enter, 100, divide, né? 1, eu quero somar. Este 6 aqui, ó, 6, o resultado que deu, eu quero elevar a x. E esse resultado eu quero multiplicar por 5.000, ó. 5.000 vezes. Tá lá a resposta. Perceberam? Esta é a notação da polonesa reversa. Quando você introduz os dados e coloca só o que você quer fazer pelo final, facilita muito mais a forma de fazer cálculo com a HP. Ok? Isso, pessoal.